Questão de número 8, interacionismo simbólico. A corrente sociológica nomeada interacionismo simbólico diz que os homens interagem na sociedade emitindo símbolos, palavras, expressões faciais, corporais ou qualquer sinal que signifique algo para os outros e para si mesmos. Através dos gestos simbólicos, os homens demonstram estados de espírito, intenções e sentidos para a ação social. São proposições relativas a essa teoria, exceto, ou seja, qual está errada. Eu não comentei diretamente em palavras, sobre o interacionismo simbólico, mas eu falei sobre o interacionismo simbólico na aula sobre o processo de civilização, o processo civilizador, ou mesmo o processo de socialização pelo qual nós passamos, em que nós vamos interiorizando esses elementos como hábitos, regras, valores, uma língua, linguagem, padrões de comportamento que nos fazem nos sentirmos ali pertencentes àquela determinada sociedade. Então vamos lá. Diz respeito ao interacionismo simbólico, exceto letra A. Para essa teoria, a vida social está sempre mediada pela troca de gestos entre pessoas, o que pressupõe a interpretação e a reinterpretação de símbolos. Perfeito. A língua, ela passa, por exemplo, por uma reinterpretação. A própria linguagem passa por uma reinterpretação. Até comentei com vocês que no período colonial muito se falava no Brasil, por exemplo, o Nhengatu. Ou você sabia falar o Nhengatu, essa mistura de português com o tupi, e você conseguia se comunicar na sociedade, sobretudo nas regiões mais ocupadas durante o período colonial, no Brasil, ou você não conseguia se comunicar. E nós temos uma reinterpretação da própria linguagem, da língua portuguesa, que vai transformando-se aí, a partir dos processos históricos, sociais e políticos advindos, tá bom? Então há uma reinterpretação de símbolos. B. O estudo das microinterações entre os homens possibilita o entendimento do mundo social e a explicação da realidade social? É claro que sim, essas microinterações vão fazer com que os indivíduos se sintam pertencentes a determinada sociedade. E isso vai permitir ao sujeito que nasce naquela sociedade o entendimento do mundo social. C. O conjunto de significados partilhados pelos indivíduos tem sempre seu contexto em que são formados, sustentados ou transformados em processos localizados de interação social. É claro que sim. Quais são os contextos? O contexto social daquela sociedade, o contexto político, o contexto econômico. Então, quando a gente fala de conjunto de significados, a gente tem que falar aonde esse conjunto de significados ele é formalizado, ele é constituído de fato, Então, também está certa. D. O termo estrutura econômica é considerado como fundamental nessa teoria, pois demonstra e explica a maneira como os seres humanos se relacionam entre si e com as coisas. Não, a gente em interacionismo simbólico nós não estudamos somente a estrutura econômica, mas os contextos vários que vão determinar propriamente a interação entre os sujeitos. Tudo bem? Então a letra D, de fato, ela é a incorreta. Vamos para a próxima?